Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, lavando a mão, não caindo em fake news do WhatsApp e evitando sair de casa, se não precisa. E quem precisa, paciência, né? E também eu espero que vocês não estejam caindo na de ficar assistindo filme de tragédia, de pandemia. Eu não sei vocês, mas isso me deixa bem pra baixo. Eu acho que essa é exatamente a época da gente assistir filmes leves, se alienar, assistir reality show, ver umas comédia boba. Por isso que o filme da semana de hoje é uma comédia. É o filme O que Fazemos nas Sombras. Porém, antes de falar do filme da semana, eu queria falar dos últimos filmes que eu assisti. Eu assisti Amor e Amizade, que é Love and Friendship, é um filme de 2016, baseado no Lady Susan, da Jane Austen. Eu não sabia que esse livro existia. Eu descobri assistindo o filme. E eu queria ter gostado mais desse filme, pra ser bem sincera. Ele tem seus momentos, a ideia dele é muito boa, a protagonista é muito boa, a Kate Beckinsale tá muito bem no papel principal. Mas eu acho que eu me perdi na quantidade de personagens, assim. É como todo filme de época, tem muita gente. Nem todo mundo é tão importante assim, nem todo mundo é tão interessante assim. Aí eu acabei me perdendo um pouco. E olha que o filme ele é super curto, ele deve ter uns 100 minutos. Mas eu recomendo pro pessoal que gosta de assistir filme de época, principalmente filme de época que não tem romance. Esse filme ele não tem romance. Ele tem casamento porque é um contrato social, né? Mas ele é mais focado na Lady Susan, que tenta passar a lábia dela em todo mundo e convencer todo mundo a fazer as coisas que ela quer. Isso é bem legal. Eu também revi Bacurau essa semana. Fui no Sesc. Tava tendo uma mostra de filmes nacionais. Eu já tinha visto Bacurau no cinema na época do lançamento, no ano passado. Eu revi de novo no auditório e continua muito bom. Inclusive, recomendo quem for assistir, se tiver a oportunidade de assistir com mais gente, com um grupo de amigo ou em alguma exibição. Tá que agora tá meio difícil fazer isso acontecer. Mas eu acho que a experiência de você assistir com mais gente é muito melhor do que você assistir sozinho. Por mais que o filme é bom, dá pra assistir sozinho também. Ele já tá disponível no Telecine, que inclusive tá aberto pra todo mundo, pelo que eu vi. Assim, aberto pra quem tem net, Claro, Sky, essas operadoras de TV a cabo. Eu que não tenho TV não tá aberto, então apenas sofro com a internet. E eu recomendo Bacurau, inclusive pra quem tem preconceito de filme nacional, porque ele é um filme muito bom e ele bebe muito de várias fontes diferentes. Ele tem referências de cinema novo, ele tem referências do cinema nacional, bem como referências do cinema hollywoodiano e de outras fontes. Ele é bem interessante, porém ele é violento. Então, assim, talvez não seja bom pra quem tem o estômago um pouquinho fraco, mas eu acho a violência dele tão cartunesca quanto nos filmes do Tarantino. Então, sei lá, às vezes não é tão ruim assim. Outro filme que eu revi foi o primeiro Missão Impossível, porque eu tenho alguns projetos na minha vida. Um deles é assistir todos os Missões Impossíveis, porque eu lembro de já ter assistido alguns filmes deles e não lembro de muita coisa. E Missão Impossível é uma franquia que tem a fama bem rara de ficar melhor a cada novo filme. E por causa disso eu resolvi assistir desde o começo, assim, com um olhar mais maduro, por assim dizer, e ver o que eu acho. A minha opinião não mudou muito, pra ser sincera. Eu achei um filme legal, bacana, nada muito. Nossa, legal. A história eu acho bem fraca, mas ela tem seus momentos. E é o Tom Cruise, né? Eu não gosto muito do Tom Cruise. Mas vamos que vamos, né? É legal. É um filme de sua época. Depois de toda essa enrolação, vamos para o filme da semana, que é O que Fazemos nas Sombras, de 2014. Ele foi dirigido pelo Jemaine Clement e o Taika Waititi, que ele ficou mais conhecido por ter dirigido Thor Ragnarok. E mais recentemente ele ganhou o Oscar de roteiro adaptado pelo Jojo Rabbit. Eu vi esse filme uns 2 anos atrás na Netflix. Mas hoje ele tá na Amazon. Eu revi ele essa semana pra falar dele. Ele é um filme muito curto. Ele tem 1h30, nem isso. Então é bem de boa, assiste, você vai se divertir, vai ser levinho e vai acabar rápido. Ele tem o estilo mockumentary, que é um documentário falso, por assim dizer, que é muito utilizado em séries, como por exemplo
o The Office e o Modern Family, Parks and Recreation. Tem alguns filmes que tentam se usar desse recurso também, mas agora eu não lembro nenhum de cabeça. Nesse caso específico, é uma equipe de filmagens que está acompanhando um pequeno grupo de vampiros que dividem uma casa em Wellington, na Nova Zelândia. E como qualquer grupo de adultos que divide uma casa, como qualquer grupo de homens solteiros adultos que dividem uma casa, eles têm problemas. O Taika e o Jermaine, eles, além de dirigir o filme, eles também assinam o roteiro e também são os personagens principais. O Taika é o Viago, que é um vampiro todo almofadinha, ele era um aristocrata do século XVIII, então ele tem umas manias de limpeza e usa umas mangas bufantes e é todo cheio de nome-toques. O Jermaine Clement é o Vlad, o Cutucador, que é uma piada com o Vlad Empalador. E ele é um vampiro mais gótico, reservado, da época medieval. Ele fica quieto no canto, remoendo as dores dele e usando um cabelo comprido meio encebado. Também na casa mora o Deacon, que é um vampiro mais novo. Ele foi transformado no século XIX, eu acho. Ele lutou na guerra no exército de vampiros do Hitler, sim, tem isso. E ele é meio estourado, ele meio que dessas pessoas que é contrariado e parte pra briga. E como ele é o mais novo, os outros acham normal ele ser assim, porque, jovem é assim, né? Junto com eles mora um outro vampirão mais classicão, que é o Peter, que ele tem 8.000 anos, ele aparece de vez em quando, mas ele não influencia tanto a dinâmica assim dos três. Aí, né, tem a equipe de filmagens que fica filmando o dia a dia deles. Eles ficam dando depoimentos pra câmera, pra eles falarem das situações, assim, bem... quase um Keeping Up with the Kardashians, só que com menos drama. Ou não, talvez tenha a mesma quantidade de drama, porque tem bastante drama. A primeira cena é eles brigando porque um deles não lava a louça faz 5 anos. Aí mostra uma pia que tá, assim, uma coisa medonha. Inclusive, a casa que eles moram é uma casa muito antiga e como eles não podem tomar sol, um raio de sol pode ser fatal pra eles, todas as janelas são fechadas. Então é aquela casa velha, escura, com papel de parede escuro, onde só moram homens, então provavelmente aquilo não é limpo com muita frequência. E o filme também não tem um orçamento muito grande, então meio que dá pra perceber algumas coisas assim. Existe uma mudança na dinâmica do grupo quando um novo vampiro aparece, ou quando um humano é transformado num vampiro e começa a andar com eles, porque é os únicos vampiros da região que ele conhece. Ele gosta muito de ser um vampiro e não entende como é ser um vampiro, então isso causa altas confusões. Também tem um baile que vai rolar e eles precisam se preparar, então é bem cotidiano, assim, eles educando o menino e se preparando pro baile, pensando, nossa, que roupa que eu vou. Só que isso é um problema porque eles não têm reflexo no espelho, então eles não conseguem conferir os looks deles. De maneira geral, a narrativa do filme não tem uma grande história que acontece com uma grande virada. Parecem vários sketches ligados entre si por alguma conexão, mas isso não desmerece o filme. É muito engraçado, é muito divertido e é uma experiência, no mínimo, curiosa. Aliás, nessa segunda vez que eu assisti, eu comecei a reparar em detalhes que eu não tinha reparado da primeira vez que eu vi. Por exemplo, tem algumas cenas que tem uns cortes no meio da cena meio estranhos. Ou a minha internet estava bem ruim, ou é assim que é o filme. Mas como eu tava lendo que eles tinham mais de 100 horas de gravação e precisaram condensar tudo isso em 90 minutos de filme, eu não duvido que esses cortes, eles meio que entraram assim pra condensar tudo o material que eles tinham. Talvez até faça parte do conceito do filme isso. O filme teve um orçamento minúsculo. Foi pouco mais de $1 milhão, e por mais que isso pareça muito dinheiro para nós, pobres proletários, para um filme é muito pouco dinheiro. Então eles precisaram fazer o que deu para fazer e foi isso, assim. O filme ele tem uma cara de baixo orçamento mesmo, eu acho que isso faz parte do charme dele, mas o foco maior são as atuações e as piadas e as situações, então eu não acho que a falta de grana, por assim dizer, prejudique o filme. Muito pelo contrário, talvez até eleve ele pro status de cult que ele tem um pouco hoje. O filme inspirou 2 spin-offs, 2 séries de TV derivadas dele. A primeira foi a Wellington Paranormal, que eu descobri fazendo pesquisa para esse programa, na verdade. É uma série neozelandesa
e ela segue os policiais desse filme, que em dado momento eles fazem uma bagunça e bate a polícia lá pra ver o que eles estão fazendo. E essa série segue esses 2 policiais investigando coisas bizarras em Wellington, na Nova Zelândia. A outra série também chama O Que Fazemos nas Sombras, né? What We Do in the Shadows. É do FX. Ela é do ano passado, ela só tem uma temporada até agora. Eu assisti ano passado e ela é muito boa. Ao invés de ser na Nova Zelândia, é em Nova York, né? Que moram os vampiros. Aí são 2 vampiros e uma vampira, que eles dividem uma casa em Nova York e tem que lidar com a vida americana sendo vampiros. E eu acho muito engraçado. Vale a pena procurar e ver. Inclusive, o trio principal do filme, eles aparecem num episódio dessa série. Uma participação especial que aparecem muitos convidados especiais. Tipo, a Tilda Swinton, Wesley Snipes, a Evan Rachel Wood, um outro cara lá da Buffy. Aparecem muitos vampiros da ficção, assim, pra fazer uma coisa que acontece. Não quero dar spoiler, assistam a série, vale a pena. Pra galera alfabetizada em inglês, que nem a Sasha, é bem legal assistir o filme porque ele foi feito na Nova Zelândia com atores neozelandeses, então tem uns sotaques muito interessantes de se ouvir. Não dos 3 protagonistas, porque eles ficam forçando sotaque, porque a história deles é que eles vieram da Europa de alguma maneira e foram parar na Nova Zelândia de alguma maneira. Então eles ficam forçando aquele sotaque super caricato, sabe? Mas os outros personagens que aparecem, o sotaque é deles. E é muito estranho, porque é muito diferente do americano e até mesmo do britânico. E provando que a Nova Zelândia é um ovo, tem algumas trivias aqui. Por exemplo, tem um momento que eles brigam com um grupo de lobisomens. Sim, gente, tem lobisomens e vampiros e lobisomens são muito inimigos nesse universo. Que na verdade é o nosso universo. Tudo que aconteceu no filme existe de verdade, porque é um documentário. Mas eventualmente tem essa briga dos vampiros com os lobisomens numa colina. E essa colina é a mesma que o Frodo e os hobbits se escondem do Nazgûl no começo da Sociedade do Anel. Aquela hora que chega o primeiro encontro deles com o Nazgûl, que eles se escondem embaixo de uma raiz. Então, aparentemente, as 2 cenas foram filmadas no mesmo lugar. E a casa que eles filmaram para ser o exterior da República dos Vampiros, ela já foi um escritório do Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Esse episódio talvez tenha sido um pouco mais curto que o anterior, até porque o episódio do Jurassic Park, eu não me contive, eu estava muito descontrolada e falando demais. E eu espero que dê pra continuar gravando o programa nas próximas semanas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas se mantenham seguros, se cuidem. Isso não é uma brincadeira, mas vai passar. E eu espero que passe o mais rápido possível e com menos dano possível. Vamos lembrar sempre de lavar a mão, manter higiene e assistir filmes pra se distrair. Porque nesse momento o que a gente pode fazer é se distrair pra não entrar em pânico, né, gente? Até mais!